hoje você será conduzido a um território que poucos ousam explorar profundamente. Imagine por um momento que aquilo que te ensinaram sobre as revelações da Bíblia não é a história completa. Que por trás dos textos milenares existem segredos que até alguns líderes religiosos preferem ignorar. Que a doutrina espírita, longe de ser um complemento secundário, é a chave perdida, a lente que revela o significado oculto por trás das profecias mais enigmáticas. Nesta conversa reveladora com Severino Celestino, nós somos convidados a pensar diferente. Nós somos provocados a olhar para os sinais dos tempos com outra intensidade. Não como uma fantasia, mas como um alerta urgente para o espírito que vive dentro de você. O que significa realmente a palavra revelação? O que nos foi escondido ou mal interpretado ao longo dos séculos? E, sobretudo, o que isso tem a ver com a fase que a humanidade está atravessando agora? Fica comigo até o fim dessa reflexão profunda. Porque o que virá depois vai abalar sua compreensão espiritual. Assista com o coração alerta. E me permita aqui que eu possa ler do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E não poderia ser outro título a não ser esse. Kardec estava muito bem inspirado quando colocou no capítulo 1, não vim destruir a lei. E pensou lá de Mateus, uma fala de Jesus no Sermão do Monte, 5, 17, 18, quando ele diz assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota, um único ponto. Meu amigo Severino, não poderia provar sua essência mais divina, o Espiritismo, do que nessa parte moral, trabalhar já como se reverenciasse de forma muito humilde o primeiro testamento que chegou para o planeta Terra através do nosso irmão Moisés. É isso, meu amigo? Perfeitamente, Tavares. Olha, eu sou um admirador nato de Allan Kardec e graças a esse conceito, a essa conduta ecumênica universal de Allan Kardec, é que auxiliou muito a minha trajetória de teólogo católico para a doutrina espírita. Porque Kardec foi muito feliz. Ele mostra exatamente com essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, auxiliado pelo Espírito São Luís, o objetivo maior de trazer para o planeta Terra, segundo o Espírito São Luís declarou, que depois do Evangelho segundo o Espiritismo, a Terra deixaria de gravitar entre o planeta das trevas. Então, essa obra realmente é magnífica. E Kardec mostrando a sua coerência de pedagogo, de uma pessoa ecumênica, ele não fala que fora do Espiritismo não há salvação, mas fora da caridade. Mostrando que Deus pode estar em qualquer doutrina, em qualquer religião, qualquer uma que esteja sintonizada com o ensino moral de Jesus é o caminho para todos nós. E assim, baseado nesse princípio, nós realizamos a nossa tese de pós-doutorado na Pontífice Universidade Católica de Goiás, lá na cidade de Goiânia. O nosso trabalho foi o Messias no judaísmo. Jesus é apresentado no judaísmo como aquele Messias que vem libertar a humanidade, um guerreiro, que libertará o povo hebreu e implantará o reino de Deus na terra. Isso, inclusive, faz parte ainda hoje dos princípios judaicos que é recitado nas 3 preces diárias do judeu. E Jesus, na sua magnificência, no seu coração iluminado, universal e fraternal, ele preparou um projeto não só para vir entre os judeus, mas para vir entre os judeus, para se espargir ou iluminar todo o resto das nações do planeta, através de diversas religiões, e até aqueles que não têm religião, porque ele disse que não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou. Assim, Jesus trouxe, desde a sociedade das civilizações pré-bíblicas, das religiões tribais, dos mesopotâmios, dos sumérios, que foram os primeiros sintonizados espiritualmente com a mensagem do Cristo, além dos sacerdotes, das outras religiões, passando pelo Egito, chegando a Abraão, que era um homem também da Mesopotâmia, no sul da Caldeia, que foi o primeiro a trazer a noção de um monoteísmo. Então, Abraão, Isaac e Jacó
Moisés, legislador, que através dos emissários do Cristo, como diz Emmanuel, a Caminho da Luz, ele recebeu os 10 mandamentos, o maior código de justiça e moral que toda a humanidade tem notícia. Então Jesus personificou a primeira revelação no grande legislador que ele escolheu para que assim fosse, que foi Moisés. Depois ele veio personificando a segunda. E a terceira, segundo o próprio Kardec, não é personificada em ninguém, mas como ele prometeu lá no cenáculo, em Jerusalém, que enviaria um outro Consolador, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele, através do Espírito da Verdade, que o mundo não conheceu, como ele diz, ele conseguiu formar um leque universal de luzes para todas as civilizações do planeta. Kardec, na Revista Espírita de 1868, ele traz muitas mensagens dos Espíritos da Codificação sobre o Messias, mostrando que todos os Messias, com M minúsculo, o único com letra maiúscula é Jesus, estão sintonizados com ele, assim como ele, Jesus, estava sintonizado com o Pai. Então, é uma noção, vamos dizer assim, uma didática espiritual perfeita, começando com a primeira revelação, a segunda com Jesus, jurando fidelidade à primeira, porque ele não podia ser contra aquele que ele já havia enviado, além de algumas advertências que Kardec não colocou aí, mas nós podemos completar. Ele disse que não veio destruir a Torá, nem os profetas, mas veio dar cumprimento. Ele disse que não passaria nem um só iude da Torá, antes que tudo fosse cumprido, justificando exatamente a sua fidelidade a tudo que está escrito na revelação trazida por Moisés. E ainda diz no versículo 19, capítulo 5 de Mateus, ele diz que ai daquele que alterar um só iude da Torá e assim ensinar aos meus filhos, será chamado o menor no reino dos céus. Então é um complemento, um conjunto de informações magníficas que nós encontramos e que a própria doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que você, também com muita inspiração da doutrina espírita e dos espíritos superiores, traz para esse nosso encontro, que Kardec sintetiza, sintoniza, ilumina tudo, porque ele começa com Moisés, depois fala do Cristo, da doutrina espírita, ele traz nesse primeiro capítulo, é como se ele dissesse assim como Jesus não veio destruir a Torá e os profetas, a doutrina espírita veio abrir os braços para receber toda e qualquer corrente religiosa, desde que tenha um cunho moral e sintonize com as benesses do ensinamento moral do Cristo. Então, Kardec foi muito feliz, assim como o próprio Espírito da Verdade também manda ler os Salmos e os Provérbios, que são obras da primeira revelação. Jesus jurou fidelidade à Torá. O Espírito da Verdade ratificou essa jura do Cristo, essa fidelidade. E Kardec completa com muita sabedoria. E Emmanuel ainda diz que são 3 revelações distintas, cada uma a seu tempo, e que da mesma forma que o Evangelho, a primeira revelação está repleta de clarões e de luz para a humanidade. Não há nenhuma contradição. E nesse primeiro capítulo, na mensagem dos Espíritos, aí onde você leu, o Espírito Mordecai, o Espírito Israelita, ele conclui a mensagem dele dizendo que que Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o Espiritismo arrematará. Então, dentro desse contexto, nós temos humildemente buscado desde 64, quando começamos a ter o primeiro contato com a Bíblia, e desde 1979, quando iniciamos a nossa nova vida na doutrina espírita, que nós procuramos unir as 3 revelações, porque esse é o conceito maior. E agora, com a nossa tese de pós-doutor, que nós descobrimos que Jesus não pertence a religião nenhuma, mas está em todas, porque Emmanuel diz na obra, na sua grande revelação como apóstolo do Cristo, caminho, verdade e vida, ele diz que aonde tem nações do planeta, tem a semente do Evangelho naquele princípio que não faça aos outros, que não gostaria de que os outros fizessem a você, ou a chamada conhecida lei áurea da doutrina espírita,
que essa lei áurea está em todas as doutrinas, no budismo, no hinduísmo, no judaísmo, entre os gregos, entre os romanos e todas as civilizações do planeta, independente de religião, comunga com esse princípio, que é um princípio de moral e de justiça, como se encontra nos 10 mandamentos, na primeira revelação. Assim, nesse ponto, nessa pequena síntese que nós trazemos, de que Moisés iniciou, Jesus continuou, e o Espiritismo arrematará, é que nós queremos bater um papo fraternal, amável, dócil, e lembrando às pessoas que me escutam que eu não sou enciclopédia, não sou o dono da verdade, a minha palavra nunca vai ser a última, porque como cientista eu sei que a ciência é viva. Eu posso estar dizendo algo hoje a vocês e amanhã eu tenho que vir não dizer que eu estava errado, mas acrescentar coisas novas, porque esse foi o papel do Espiritismo, como está lá na questão 627. Jesus falava por parábolas, em sentido figurado. O papel dos espíritos é levantar o véu e tornar palpável aquilo que até então era mistério. Por isso que Kardec declara que o Espiritismo é a chave através da qual tudo se explica de modo fácil. Então, nós estamos aqui felizes com você, com o nosso querido Márcio Azevedo, outro amigo também lá de já longas datas, com a sua esposa Branca, que não está presente, mas mora nas nossas mentes, nos nossos corações, e que nós agradecemos a Deus a oportunidade. Estamos aqui, Márcio, você e a Tavares, para que a gente juntos possamos, não é, refletir filosoficamente, espiritualmente, cientificamente, religiosamente, a respeito dessas 3 revelações magníficas que, por misericórdia de Jesus, esse leque trílogo, digamos assim, tem o papel de transformar esse planeta de expiação em provas em um planeta regenerado, que os sinais já dão assim, toques vários, através dos séculos, que nós caminhamos para esse momento de um julgamento, de uma colheita dentro da lei de causa e efeito. Muito bem, meu amigo Severino, muito belo as suas explicações iniciais, é uma síntese eu fui revivendo desde o primeiro momento que eu lhe encontrei há mais de 20 anos atrás, né? E momentos maravilhosos tivemos com você, com o padre, com o Erinaldo, com o pastor, são coisas que não saem nunca da cabeça da gente. Quero também falar que a Web Rádio Estação da Luz está agora em parceria com a rádio TV Espírita, dos Amigos Espíritos, nosso irmão Zé Aparecido, também fazendo a transmissão da rádio e TV Espírita, de Amigos Espíritos, do nosso querido Zé Aparecido. Nós temos mandado algumas perguntas para vocês, que já chegaram via WhatsApp, mas nós vamos prestigiar aqui o nosso irmão Leonir Filho, já fez uma pergunta aqui, bem interessante, pelo YouTube, e ele pergunta o seguinte: Severino e amigos, o Espírito de Verdade seria o próprio Cristo? Essa pergunta é fantástica, ela sempre aparece, ela sempre vem, a primeira assim, é o frontispício dos nossos estudos. Mas eu vou dizer, como é o nome da Irani, o rapaz que fez a pergunta? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, eu acho que deixa eu só ver aqui. Tem muita gente aqui, amigo, já mandando mensagem para você. É um prazer. Eu nunca vi tanto aqui. Eu gostaria só de dizer o seguinte. Leonir Filho. Leonir, meu irmão querido, eu adoraria dizer para você que Jesus é o Espírito da Verdade. Por quê? Porque quando a gente fala isso, eu até concordo, respeito muitos irmãos da doutrina espírita que saem dizendo que Jesus é o Espírito da Verdade, mas o Espírito da Verdade foi enviado pelo próprio Cristo, como ele fala lá no Cenáculo. Eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não conheceu. Se é um outro, é porque não é ele mesmo. E isso não diminui a importância do Espírito da Verdade entre nós. Jesus é o Ser Supremo. A gente dizer que o Espírito da Verdade, do ponto de vista da doutrina, é simpático. Mas vamos para o meio acadêmico. Vai dizer para um muçulmano que Jesus é o Espírito, que o Espírito da Verdade é Jesus, só porque nós na doutrina fomos codificados pelo Espírito da Verdade. Jesus também está coordenando o Espírito da Verdade. E ele não enviou o Espírito da Verdade só para nós. O Espírito da Verdade está em todas as regiões do planeta.
Jesus está muito acima de tudo isso. Eu conversando certa feita com um sheik, foi até na Turquia, no encontro que nós tivemos lá de espiritualização, de mediunidade com os devistes que eles têm lá, os seus médios. Ele diz que na verdade, os muçulmanos não têm fé. Porque eu contra-argumentei com ele. Veja que coisa interessante, eu digo, mas os católicos dizem que é o Espírito Santo, os protestantes também. Ele disse, mas se você for analisar, não, se você aceitar que é o Espírito Santo, está havendo alguma coisa errada. Porque, segundo os católicos protestantes, o Espírito Santo apareceu dizendo, esse é meu filho bem amado. E Jesus diz, lá na sua revelação, que é preciso que ele vá, senão o Consolador não vem. Significa que ele não estava no tempo de Jesus. Se não estava no tempo de Jesus, não pode ser o Espírito Santo. Então, você vê que há muitos conceitos nesse sentido que a gente tem que ter respeito, de lembrar que Jesus não pertence a religião nenhuma, ele não é meu, não é seu, ele é de todos. Não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Há uma certa simpatia muito grande, até um reforço entre os queridos irmãos espíritos, que eu respeito. É aquela vontade de que a gente esteja mais protegido, mais próximo de Jesus, e do ponto de vista hierárquico, material, que a gente seja maior ou melhor, porque tem o melhor. Jesus é de todos. Ele não pode pertencer a A, B ou C. Eu vim para que todos tenham vidas, ele diz lá em João 10, 16. Então, ele não disse que veio para católico, protestante, espírita, ateu, judeu, não. Ele veio para todos. Quando ele diz todos, são todos os habitantes do planeta Terra, que ele recebeu de Deus com muita alegria e amor, como ele diz lá em João 17:5, que antes que a Terra fosse criada, ele já estava com Deus. E ele veio exatamente para salvar aquilo que estava perdido. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que não se perca nenhuma das ovelhas que ele me confiou. Mesmo depois do juízo final, aqueles que não continuarem no planeta Terra regenerado, não vão estar perdidos, vão ser encaminhados para um planeta, porque na regeneração não vai haver só o aperfeiçoamento dos que aqui se encontram, haverá imigração de espíritos que virão de outros planetas para cá, como haverá emigração dos espíritos que não sintonizaram com o Evangelho de Jesus para um outro planeta compatível com a sua elevação espiritual. Então, Leoni, eu agradeço demais a sua pergunta, porque nós precisamos acabar com esse conceito que Jesus tem que ser reduzido ao Espírito da Verdade. Quando eu digo que tem que ser reduzido, é porque Jesus está acima dele. Jesus enviou inúmeros consoladores, ele foi o maior e é o maior. Por isso que ele chama o Espírito da Verdade de um outro consolador, e Kardec ratifica o que eu estou dizendo na Gênesis, com muita lógica. Se ele disse que enviaria outro, porque não era ele mesmo. Pode pegar o capítulo 17, quando Kardec fala na Gênesis sobre o advento do Espírito da Verdade, do Espírito, ele fala disso. Então é preciso que a gente tenha um pouco mais de reflexão e sejamos, como Kardec diz, usemos lógica, razão e bom senso. Jesus está comigo, está com você, Leoni, está com todos que nos escutam, está com todos os habitantes deste planeta. Esses 7 bilhões e meio que aqui se encontram, são todos ovelhas do rebanho dele. E ele prometeu que haverá um só pastor e um só rebanho. É assim que eu vejo, respeitando, logicamente, que tem muita gente que defende esse princípio. Eu nunca consegui aceitar, porque eu estaria reduzindo Jesus, ou então querendo que só os espíritas tivessem o privilégio de ter esse acesso tão próximo do Cristo. E o que faz estar mais perto ou mais próximo do Cristo não é a religião, não é a filosofia, é o que você faz pelo bem do outro, é como você se eleva ou como você se oferece para aqueles que lhe cercam. O seu acesso ou o caminho que você facilita para que aqueles que lhe cercam cheguem ao encontro de Jesus. Mas gostei demais dessa pergunta. Muito obrigado pela oportunidade. É assim que eu penso. Até segunda ordem, é a forma mais lógica, baseada até mesmo nas revelações que nós temos, na história do messianismo que a gente encontra no planeta todo, e da racionalidade que Kardec traz na sua maior obra científica, que é a Gênesis. Muito bem. Meu amigo, se Leoni gostou, imagina eu, seu Severino. Meu amigo Márcio, o que não falta aqui é pergunta. Já tem umas
4 ou 5 perguntas aqui no YouTube, mas essa daqui já chegou, e eu queria que você lesse aí para que o professor pudesse falar. Eu nunca chamei professor Severino de professor, é professor, meu amigo Severino, né? Fique à vontade. Mas, aí, mas vamos lá, leia aí a pergunta, Márcio, por favor. A gente que conhece já um pouco da obra do nosso querido irmão tem esse privilégio, né? Essa pergunta aqui ele vai se deleitar sobre ela, tá certo? Eu gosto muito de ouvir, é uma das melhores coisas que eu gosto de ver em Severino, é exatamente esse comentário. Então ele pergunta aqui, professor Celestino, até onde a tradução para o grego do Evangelho de Jesus modificou os textos originais? Quem está fazendo essa pergunta é Silvana Queiroz, de Campinas, São Paulo. Minha querida irmã Silvana e todos aí, queridos de Campinas, do Centro Espírita José de Ângela aí, da nossa irmã Vera, que já está no mundo espiritual, de Esmeralda, minha querida amiga, que também já viajou, eu diria para você que essa sua pergunta, ela é muito propícia, porque eu costumo dizer, com todo respeito aos gregos, não ao idioma grego, que eu acho que o idioma grego foi a pior coisa que aconteceu na história de Jesus. Na sua revelação, no seu conteúdo espiritual deixado por ele. Jesus falava para as pessoas em 2 idiomas básicos. O seu idioma principal, que era o hebraico, que era o idioma dos hebreus, e em aramaico para aquelas outras pessoas que vieram, porque na época de Jesus já tinha havido a diáspora e o povo hebreu era vítima dos babilônios, que obrigaram as pessoas a falar um idioma que não era o deles, até de uma forma de humilhar, porque existia entre os judeus, e ainda hoje existe, um projeto, uma forma de informar aos seus líderes espirituais que nenhuma oração dirigida a Deus pelo povo hebreu possa acontecer no idioma que não seja o hebraico. Assim, quando você vê alguém dizer Jesus ensinou o Pai Nosso em aramaico, isso é um sacrilégio, é transformar Jesus numa pessoa herética. E ainda tem pessoas que divulgam da internet e traduz pai e mãe, não sei de quê, é uma coisa assim. Então, eu estive lá e eu sei que o Pai Nosso que existe hoje em aramaico é escrito em aramaico, mas com caracteres em hebraico, mostrando a influência e a importância que é o hebraico para o povo hebreu. Então, Jesus trouxe uma mensagem espiritual no idioma que essa segundo alguns pesquisadores judeus, como entre eles André Chouraqui, um grande rabino francês, que traduziu a Bíblia, foi um sucesso a tradução dele do francês do hebraico para o francês. Ele disse que o mais lógico de se entender a mensagem de Jesus é que os evangelhos foram escritos em hebraico e imediatamente traduzidos para o grego, porque nisso aí foi que aconteceu todas as alterações, independente das alterações, ainda existiram os dogmas criados pela igreja, os concílios patológicos que destruíram realmente a essência daquele cristianismo puro do 1º, 2º e 3º século, que foi destruído pela política romana através do imperador chamado Constantino, que eu me salvei um pouco, porque a diferença entre Constantino e Celestino é mínima no questão do som e do... Mas aquele homem, eu acho que ele foi assim terrível. Mas Severino, não se preocupe, não. Nada que a encarnação não ajude, viu? Eu acho que não resolve, Tavares. Queria que você... Então, a gente tem, assim, eu como espírita, eu defendo o princípio de que nós precisamos salvar a essência da mensagem do Evangelho de Jesus, como Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, que mesmo não traduzindo, mas o Espírito da Verdade traz essências maravilhosas daquilo que Jesus falou no Sermão do Monte e de outras passagens do Evangelho, que os Espíritos vieram, Paulo volta, Erasto volta, tantos Espíritos maravilhosos, Agostinho, que veio, inclusive, tentar resolver o problema da Trindade que ele criou junto com Irineu, com Orígenes e com tantos outros, para tentar aliviar a questão das dificuldades que nós temos ainda hoje, porque não só nós cristãos, mas qualquer pessoa do mundo que queira ter acesso ao Evangelho do Cristo, partindo dos originários gregos, ele já pega o bonde andando, ele chega no filme
já no epílogo para a parte final, e perde toda a sua essência, porque esquece que Jesus era judeu, nasceu como judeu, viveu como judeu, morreu pelo judeu, e a sua história foi contada por judeus, porque Mateus, o primeiro evangelho, o primeiro, ou seja, na ordem dos evangelhos de hoje, aquele que escreveu melhor, maior e didático o evangelho de Jesus, como judeu que era, nós temos nele um judeu escrevendo para os judeus uma história de um judeu, que é Jesus. Fora disso, a gente realmente perdeu muita coisa. E como Jesus é providencial e maravilhoso, apesar de todas essas agressões, dessas transgressões, dessas traições literárias dos seus evangelhos, nós ainda podemos vencer as nossas tendências inferiores, seguindo ainda aquilo que sobrou da essência dos seus ensinamentos. Mas, na verdade, eu lamento muito a questão do idioma grego, por uma consequência histórica e natural, ter entrado na história do cristianismo. Grego e o latim. Muito bem. Mas tem uma pergunta aqui do Aníbal, que eu vou colocar. Márcio, você dá uma lidinha, mas tem outra pergunta aqui de Cristina, muito parecida. Então eu vou colocar as duas, viu, Severino? E depois você comenta. Essa é a primeira, é do Aníbal, por favor, Márcio. Aníbal de Silas. Tem uma questão que me incomoda sobre Maria Madalena. Muitos espíritos acreditam que ela foi prostituta, mas olhando com calma os evangelhos, não vi vestígio dessa crença. O que o amigo diz? Eu digo a mesma coisa que você diz. No evangelho, segundo os evangelhos, essa mulher nunca foi prostituta. Na verdade, o nome dela não é Maria Magdalena, Maria de Magdala, Migdala em hebraico, é torre. Então, ali tem uma região, as margens do Mar da Galileia, de onde essa mulher surgiu na vida do Cristo. Lá hoje já estão reformulando, levantando, cavando, a arqueologia está trabalhando muito lá, os católicos estão fazendo um trabalho muito bonito lá, na cidade de Maria Magdala. Só que Migdal é o nome de uma cidade próspera, um centro comercial importantíssimo. E as mulheres dali, todas elas, o nome Migdal era sinônimo de promiscuidade, corrupção, dinheiro. Onde tem dinheiro, tem sempre corrupção. E as mulheres dali criaram essa fama. Todas que se chamam, se fala em Migdal, se acha que era prostituta, porque a prostituição ali foi muito marcante às margens do Mar da Galileia. Isso não significa que toda Madalena fosse prostituta. A do evangelho que está lá em Mateus e em Marcos era uma obsediada, da qual Jesus retirou 7 espíritos, que agora mesmo lá na reconstrução, eu estive lá no ano passado, em novembro, e naquela região onde está havendo a reconstrução da cidade de Madalena, nós temos um quadro lá, ela e Jesus, e mostrando Jesus retirando os 7 espíritos dela na forma de animais, de serpente, de lobo e outros, numa forma assim licantrópica, como mostra André Luiz na nossa doutrina, de que aquela mulher ela é passiva, ela tinha muitas obsessões, muitos espíritos que Jesus retirou, disse que foi 7, mas 7 é um número cabalístico, e na Bíblia e no Evangelho não vai atrás de número não, que você se perde. Aí você pode me perguntar, e por que é que tem histórias que muitos médios recebem sobre ela, Boa Nova, Divaldo Franco e outros? É porque ele deve estar falando de outras Madalenas, que ali realmente tinha muitas prostitutas, e o nome Maria Madalena, Migdale ou Madalena, é Maria, Miriam de Migdalo. E a gente não pode nem chamar ela de Maria Madalena, Maria de Madalena seria esse nome. E pelo fato, quando você tem essa fama, toda Maria daquela região era considerada isso. Então o tradicionalismo foi, naturalmente, assimilando isso e passando adiante sem entrar nos detalhes. Mas o que você coloca tem muita lógica. Teologicamente falando, ninguém pode provar que aquela Maria que acompanhou Jesus, aquela Miriam de Migdal, era prostituta. À luz do Evangelho, não. Mas, com certeza, as experiências dos espíritos retornam mostrando muitas prostitutas dali que, logicamente, mudaram de vida porque conheceram Jesus. Porque o nome Severino aqui no Nordeste
se você entrar num trem e gritar Severino, todo mundo olha para trás. Então, é questão de nome comum na região. E Migdala era a mesma coisa. Toda mulher dali, a maioria chamava Miriam. Agora, Miriam tem Migdala. Então, quem pensa que porque a gente está dizendo isso, ou porque os médios, Humberto de Campos e outros que trazem tantas histórias bonitas sobre prostitutas que se redimiram ao conhecer Jesus, esteja havendo com isso antagonismo, ou não está havendo unidade no que está se falando. Não, cada um tem uma visão e cada um traz uma experiência. Mas a luz do Evangelho, ela foi salva exatamente dos obsessores que a atrapalhavam a sua vida, mas ela nunca foi prostituta. Muito bem, professor. Aí tem aqui uma outra pergunta. Márcio, lê aí para mim. O pessoal está chamando o Severino de professor, eu também começando a chamar também meu amigo Severino de professor, danoso. Ele pergunta, querido professor, algumas perguntas. Madalena era uma ex-prostituta, viveu e cansou com Jesus, casou, né? Deve ser, casou com Jesus, casou. Teve filhos. Foi a melhor, exatamente, foi a melhor e maior disciplina de Jesus, a que mais entendeu a missão do Cristo? Cris é quem está fazendo essa pergunta. Olha, Cris, deixa eu te dizer uma coisa. Ainda mais aí, é como eu digo a história. Uma coisa puxa a outra, né? Uma história se desdobra na outra, né? Um grande escritor chamado Dan Brown escreveu aquela obra, O Código da Vinci, e se baseou numa tradução do Evangelho da Infância, de Tiago, que tem um texto lá que diz que Jesus e Madalena, eles eram muito afins, e que Jesus beijava com frequência aonde foi a traça, o pergaminho estava corrompido, e Dan Brown aproveitou e colocou que beijava com frequência na boca, porque daí, por um caso, as pessoas não estão preocupadas com o que Jesus ensina, com a libertação e a luz que ele trouxe. As pessoas estão preocupadas com os casos amorosos de Jesus. Isso é terrível, eu acho. A gente tem que se preocupar com aquilo que ele traz como fonte libertadora para todos nós. E se Jesus tivesse sido casado, não tem um problema. O primeiro mandamento da Torá é ser multiplicar, não casar ou ser celibatário, que é contra a Torá. Agora, Jesus, da minha concepção, não trouxe na sua vida um projeto de casamento. Ele veio trazer uma revelação nova, aperfeiçoar a Torá. Ele veio aqui por amor incondicional a todos nós. Não precisava de ter um caso amoroso com a família, não que isso tivesse nenhum problema. Ele podia ter até filhos, não teria problema nenhum. Não mudaria, mas ele tomou, eu creio, aí é a minha visão pessoal, ele tomou como opção não entrar, não constituir família, para não deixar órfãos ou problemas maiores, que ele sabia que iria regressar muito cedo, né? Então, eu vejo que Madalena teve realmente uma união espiritual muito grande com Jesus, e por isso que ela pode ter sido aquela que eu digo na concepção, se não fosse o patriarcalismo, o machismo e etc., ela podia ser considerada, muita gente diz assim, o 13º de Jesus, discípulo de Jesus. Eu não digo não, eu digo o primeiro. Ela causava ciúme nos apóstolos, sobretudo em Pedro, que foi o primeiro a se rebelar. Que é que Jesus apareceu primeiro a ela e não a um dos discípulos? Isso. Então, né, o beijo no rosto naquela época, Jesus deveria beijá-la com frequência, na face, por respeito, e o beijo, segundo alguns estudiosos, era uma transferência espiritual que se fazia naquela época. Então, Jesus poderia beijá-la frequentemente no rosto, na testa, no sentido de transferir para ela a essência dos seus ensinamentos. E ela foi uma mulher que realmente sintonizou uma fiel discípula, companheira de amor espiritual. Não vamos confundir as coisas, porque senão a gente acaba se perdendo naquele que realmente é joio com aquele que é trigo. Vamos separar as coisas, que vai nos fazer muito bem. Se bem que Dan Brown se deu muito bem com isso, e como ele colocou isso, o Papa proibiu ler o livro, aí ele vendeu bilhões. Ele deve ter mandado alguma coisa para o Banco do Vaticano, como gratidão, porque foi tudo que ele esperava, né, que aquilo fosse proibida, né, para poder o povo quer o proibido, né? E aí vai por aí afora.
Mas de vez em quando também isso é bom. Dom Barlan que o diga, proibiu e queimou o livro de Kardec, deu uma acelerada grande aqui, né? Exatamente. O Alto de Barcelona ajudou bastante. É isso aí. Né? Eu também Meu amigo Severino, deixa eu mostrar um negócio aqui para você. Olha só o que é um caba caducando, ó. O caba não tem mais nada, com 60 anos, aí pronto, olha. Aí bota para caducar, sabe? Olha Que aí. coisa linda, parece o Bebê Johnson. Coisa linda. Essa é branca, é? É branca, é. Como vai, Branca? Tudo bem? Branca tá parecendo com ser filha de Márcio. Tá, com E a quem? mais nova, viu? Tá parecendo ser tua filha. Tá mandando um abraço para você, Silvio. Outro, Branca. Prazer em revê-la. Nós temos aqui algumas perguntas sobre transcomunicação e também sobre adulteração do pessoal aqui do Face. A gente vai dar uma paradinha nessas perguntas que vieram pelo WhatsApp. E leia aí, querido Márcio, por favor. Ele pergunta, ele pede para você falar um pouco sobre a adulteração das obras de Kardec, que hoje é debatido no meio. Minha nossa. Então, inclusive, estou falando da de Chico, inclusive. Olha, Carlos Henrique Sampaio de Farias. Isso. Carlos Henrique, meu filho, eu acho que, como eu trabalho com traduções bíblicas e tudo mais, a gente sabe que a Bíblia as traduções aconteceram muitas adulterações, mas eu sei, eu vi muita questão com relação a Gênesis, a chamada quarta e quinta edição da Gênesis, e, de uma certa forma, eu me preocupo com isso, porque, como pesquisador, estudioso, eu queria mostrar a vocês, queria refletir um pouquinho com vocês sobre o seguinte. Kardec lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos com 500 e poucas perguntas. E depois da terceira edição, ela passou a ter 1.018 questões. O que significa que Kardec era um impaciente pesquisador, um impaciente aperfeiçoador. Ele acrescentava, ele cortava, ele melhorava. E ele não fazia isso à revelia, ele fazia isso sob a assistência dos espíritos. Isso foi com a primeira edição. A segunda obra de Kardec, o Livro dos Médios, passou por alterações. O Evangelho segundo o Espiritismo chamava-se Imitação do Evangelho, isso foi ficar pronto na terceira edição. O Céu e o Inferno passou também por muitas alterações e muitos aperfeiçoamentos. Então, agora vamos ver o seguinte. A obra Gênese, em julho de 1878, Kardec recebe uma mensagem do Espírito, dizendo a ele, faz logo as alterações, os cortes, o aperfeiçoamento que precisa ser feito na Gênese, que o tempo urge. Sabia ele que em 1869 o Espírito Kardec não estaria mais conosco. E aí a gente vai observando que aquelas alterações, aquelas mudanças que aconteceram, tem muito a ver com a impaciência de Kardec de tentar aperfeiçoar as suas obras. Então, primeira, segunda, terceira e quarta edição foram reedições, mas a quinta houve uma série de fatores que até que ela saísse, demorou um pouco. A gente se esquece que a esposa de Kardec era escritora. Ela sabia muito bem como proceder naquela época, quais as condutas para uma nova edição de uma obra, e que ela, como sucessora, herdeira majoritária das obras de Kardec, ela não ia permitir determinadas coisas. E tem mais um detalhe, meus filhos. A gente tem que refletir que essa doutrina foi uma doutrina dos espíritos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela não repousa em cima de homem nenhum, mas dos espíritos. Então, os espíritos, se tivesse havido uma adulteração, uma alteração marcante que fosse comprometer a essência da doutrina, eu creio que Kardec, mesmo no mundo espiritual, ele teria se utilizado da maior caneta que a doutrina espírita tem, que é Chico Xavier, para vir trazer alguma coisa a respeito. Eu sou simpatizante da ciência, mas eu não gosto de fomentar dissessões numa doutrina tão cristalina como é a nossa. Eu respeito aqueles que se preocupam com isso, mas a minha preocupação maior é as marcas que isso pode deixar na essência e na cristalinidade dessa doutrina. Nós temos que trabalhar o nosso melhoramento, porque o que tem aí na doutrina já é suficiente para que a gente seja melhor. Não vamos tentar, isso não agrada nem a nós, que somos espíritas, mas vai agradar muito aqueles que são
eu diria, espontâneos inimigos da doutrina espírita. Vamos ficar muito felizes com tudo isso. Tenhamos reservas e procuremos amparar, e não condenar ou criticar. Auxiliar, como diz André Luiz, não grite, converse, não critique, auxilie, não acuse, ampare. É um momento da gente, nós estamos vivendo uma transição, e a doutrina espírita já tem bagagem e suporte para que nós sejamos melhores. Não vamos atrás desse tipo de dissensões que, para mim, tudo que separa não é agradável. Deus é paz, Jesus é união. Eu vim para que todos tenham vidas. É preciso que tenhamos bom senso e usemos a lógica e a razão que Kardec nos orientou. Eu sou muito reservado com essas coisas, porque foge ao meu conhecimento. Eu procuro a lógica daquilo que eu sempre vi na doutrina, da primeira à quinta obra, onde está todo o contexto da revelação, que todas elas passaram por aperfeiçoamento. É muito forte usar que a doutrina foi adulterada. Eu acho que Kardec aperfeiçoou e tirou aquilo que precisava tirar e colocou aquilo que precisava colocar. E vejo que seria, eu acho, uma indiferença dele no mundo espiritual, não vi tomar uma providência junto com o Espírito da Verdade, que veio codificar. Será que não teria condições de corrigir as dissessões e esses problemas? Pensemos um pouco mais sobre isso e oremos pelos nossos irmãos que, cheio de boas vontades, muitas vezes traz dificuldades que podem atrapalhar até o bom recebimento e a boa luz que essa doutrina tem para todos nós. É assim que eu vejo. Muito bem, seu Severino. Como diz um amigo nosso, ponto final na questão. Seu Márcio, minha amiga, antes de você ler, eu quero só dar um parabéns aqui à minha amiga Livramento e o Gerard, lá de Poitiers, na França, amigas e amigo, casal amigo de longas e longas datas, há mais de 2 ou 3 encarnações que nós nos conhecemos, não é isso, dona Livramento? Leia aí a pergunta dela, por favor, querida. Direto de Poitiers, na França. Dona Livramento dos Santos pergunta: meu amigo professor, gostaria de saber sobre a pergunta: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É fantástica essa frase que Jesus pronunciou na cruz, no momento que ele tinha tudo para estar aborrecido com aqueles que o estavam crucificando, e ele pediu perdão por eles. Então, eu vejo que essa frase tem muito a ver com o que Jesus ensinou bastante, perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, que ele deu na prática o exemplo do que é perdoar. E que a gente deve perdoar indistintamente. Só assim, a gente, como diz Jesus no Pai Nosso, a gente pode receber o perdão daquele que nós ofendemos. O perdão é a chama mais libertadora que nós podemos ter para cada um de nós. O perdão anula mágoas, rancores, divergências, milindres, que aqui na Paraíba tem muito, aí em Natal eu acho que não tem. Mas essas questões... Nunca ouvi falar disso aqui. De milindres, isso aqui não tem aqui não, viu, meu amigo? Eu já sabia. Estou colocando, aqui muito tem bem. Em alguns lugares e a gente pode achar. Então, o que falta para nós é exatamente ser como Jesus, ser coerente com aquilo que prega, com aquilo que a gente diz. Então, essa frase, para mim, ela é fantástica, porque o momento daquele, só na dor, a gente conhece os verdadeiros espíritos. Então, essa frase de Jesus é belíssima, meus queridos irmãos aí da França. Que Deus abençoe a vocês e a todos nós que aprendamos cada vez mais, sob todos os pontos de vista, todos os dias, a perdoar mais. Porque quem sabe mais tem a obrigação de compreender mais e, consequentemente, perdoar mais. Meu amigo. Tem agora uma que vai... Vamos trazer uma pergunta aqui do pessoal do WhatsApp. Márcio, por favor. Ele pergunta: por que quando se entrou no túmulo vazio, estava dobrado os utensílios na cabeceira de onde o Cristo estava? O que isso quer dizer? Júnior de Nova Parnamirim. Júnior, essa pergunta é uma pergunta muito interessante. É excelente. Isso está escrito lá em João 20, capítulo 20, versículo 7. É aquela entrada que vieram Pedro e outros discípulos correndo e entraram na tumba. E esse
esse pano que diz que ficou dobrado lá junto à cabeça do Cristo, ele tem causado, assim, nos teólogos, nos pretensos proféticos e outras pessoas, a interpretar isso de diversas formas. E eu vejo que ninguém tem um consenso, cada um diz uma coisa. Jesus era um judeu, e é aquilo que eu costumo dizer, muitas vezes a gente não entende judeu, porque, olha aí, a seguir-se, quando Simão entrou, exatamente no versículo 20, que eu falei aí, 20, capítulo 7. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado a parte separada das partes. Veja bem, Jesus como judeu, todo judeu, ainda hoje, ele tem a sua forma de orar. Quando eu fui coroinha, o padre mandava olhar que eu era a mulher que estava sem lenço na cabeça, está por volta dos anos 60, porque se eu tivesse com o seu lencinho na cabeça, não podia comungar. É engraçado isso, né? Hoje as mulheres vão até de manga capada, sai da praia, vai para a igreja, né? Então, na verdade, as coisas mudam muito, mas o tradicionalismo judaico não muda. Então, eu vejo isso primeiro como uma identidade de que realmente Jesus esteve ali. Porque a gente vê o Ocidente trazer fotos de Jesus, aquele loiro dos olhos azuis, 1,80 m, de uma certa forma até humilha alguém como eu, que sou baixinho, feio, pobre, moro longe. Mas Jesus tem, assim, um aspecto tão, vamos dizer assim, perfeito, né? E a cabeça descoberta. Jesus nunca andou com cabeça descoberta, ele não veio contradizer a Torá. Por isso você vê quando todo homem, todo judeu anda com a sua kippá, que é aquele gorrinho na cabeça, porque está escrito, cobre a tua cabeça diante de Deus. Na igreja, ao contrário, a gente tira o chapéu para entrar na igreja, olha que contrassenso. Era para entrar todo mundo de chapéu. A procissão passa ali em Parnamirim, todo mundo tira o chapéu. Mas por quê? O Papa tem chapéu. O cardeal tem chapéu. A gente não pode ter porque a gente se reverencia não a Deus, mas ao Papa e ao cardeal, com todo respeito. A tradição é esse. Eu estive na igreja ortodoxa, lá em Patmos, na ilha de Patmos, na Grécia, e o padre ortodoxo grego quase deu uma surra na guia nossa, porque tinha um colega nosso de chapéu na cabeça, e o gaiato de chapéu. Quer dizer, ele pode estar e eu não posso, qual é a diferença que há isso diante de Deus? Mas o tradicionalismo judaico diz, cobre a tua cabeça diante do Senhor. Aquele manto que Pedro encontrou ali, provavelmente deve ter sido o talito, que era o chale de orações que Jesus, como judeu, tinha, e preparar o corpo dele para aquele talito não podia faltar. Cabecinha coberta, como a gente vê, Jesus, e todo judeu ortodoxo praticante, que ali também tem uma série de outros elementos que representam a oração, o respeito diante de Deus. Então, aquele lenço que ficou ali foi mais, na minha concepção, mais um registro de que ali estava o corpo de um judeu praticante ortodoxo que foi embora. Agora, muita gente diz que aquele lenço significa que ele estava dobrado, que ele vai embora, mas vai voltar, que é a volta de Jesus. Quer dizer, são interpretações que vai acrescentar muito pouco à história. Mas como a gente é curioso e gosta de saber de tudo, embora não pratique muitas vezes aquilo que a gente sabe, é importante que a gente tenha esse conhecimento e que, como judeu, é possível que o seu lenço, até o seu chale, na hora de se levar ele para a tumba, na pressa, né, porque ele já era na véspera de um shabat, já estava encerrando, não podia mais ter nenhuma atividade, é possível até que tenham colocado na cabeça dele o talite, para ele ficar em forma de um judeu ortodoxo tradicional, e na hora de colocar na tumba, na pressa, caiu da cabeça e ficou ali até, ou talvez alguém trouxe para colocar, mas nem dobrou. Deixou ele dobradinho ali, e ali ele ficou. Porque a gente, conhecendo essas coisas, a gente tem sempre uma condição de encontrar uma saída razoável. Mas não tem nenhum mistério atrás de tudo isso, gente. Não vamos dizer que é porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar em espírito, ele nunca vai poder mais voltar em corpo entre nós. Ele já veio, já deixou tudo, já voltou para os discípulos, apareceu 14 vezes aos discípulos, perispírito, ainda veio em Patmos como espírito, deixou o Apocalipse com João, e depois disse que estaria conosco até a consumação do século, e viria com seus anjos. Então ele deve, pela lógica, numa nuvem, que é um símbolo espiritual, uma forma perispiritual
nunca numa forma material. Respeite os que acreditam. E por isso que muita gente fica envelhecendo, a gente vê muitas pessoas que defendem Jesus vai voltar, ele está voltando, etc, etc, e vai morrendo, vai embora, e Jesus não volta, não aparece, fica todo mundo decepcionado, porque esperava, antes de ficar velho, antes de morrer, Jesus voltar, e ele não precisa voltar nada, porque ele deixou bem claro que ele iria, mas onde ele tivesse mais de um reunido em nome dele, ele aí estaria. Portanto, ele está aqui entre nós, é esse o conceito que a gente tem que ter, sem ficar discutindo esses detalhes que muitas vezes não levam a muita coisa. Leia aí essa pergunta, por favor, querido. Thales Cantuária Freire pergunta: como o Espiritismo explica a passagem da purificação do templo? Os evangelhos falam nessa purificação do templo por Jesus, e de uma forma que eu, como espírita mesmo, acho que não aconteceu daquela forma. Jesus era, mais uma vez eu volto, sem judaísmo não se entende cristianismo. Sem judaísmo, cristianismo e espiritismo não se entende cristianismo nem judaísmo. O espiritismo veio exatamente melhorado do que falar como judeu. Jesus participou, como existia 3 grandes festas no judaísmo, que ainda hoje chama Shiloshah Regalim, que significa 3 peregrinações. Esse é o termo grego, peregrino, aquele que caminha num compromisso espiritual. E as 3 grandes festas foi a festa das barracas, Sukkah, a festa do Pêssah, da Páscoa, que comemora o Êxodo, e a festa do Shavuot, a festa das semanas, que Lucas batizou de festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, que para os judeus 49, por isso que ele chama Shavua, semana, 7. Shavuot, semanas, 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Então Jesus entra nessa festa da peregrinação. Jesus só entrava no sábado. Por quê? Por que ele só entrava no sábado? Porque durante a semana o judeu não vai à sinagoga, o judeu não vai ao templo. Então ele viria no último dia da festa, que era o dia mais, vamos dizer assim, mais cheio de pessoas, com muito mais participantes. E ele repete, vindo do Monte das Oliveiras, lá de Beit Fagé, entra no templo no dia de sábado, e dizem que ali ele encontrou os cambistas, e expulsou do templo, derrubou barraca, fez a casa do meu pai, a casa de oração, etc, etc. Tudo isso aí está escrito nos evangelhos. Mas eu quero lembrar uma coisa a você. Judeu no sábado não compra nem vende nada. Aquele dia que Jesus entrou era um dia de sábado. Onde é que tinha vendilhões? Eu já passei 3 ou 4 Páscoas em Jerusalém, já estive lá umas 12, 13 vezes, e coincidiu de eu passar 4 Páscoas em Jerusalém. Na sexta-feira, antes do pôr do sol, já não tem mais nada aberto. Teve um dia que eu ia viajar de volta para o Brasil no sábado, e eu procurei para comprar uma lembrança para minha filha em Jerusalém na sexta-feira, e depois de 3 horas, eu e minha esposa bateu toda aquela rua, nada mais, você não comprava nem um alfinete. Então, aonde é que tinha barraqueiros no templo no dia de sábado, quando Jesus entrou lá? Então, é possível. O câmbio, você pode dizer, mas tinha o câmbio existia, não pode deixar de existir, mas fora do templo. Então, a gente precisa entender que Jesus não foi um homem violento. Chico Xavier nunca agrediu ninguém, Mahatma Gandhi também não, Madre Teresa de Calcutá também não. E Jesus agrediu, virou barraca, bateu isso, fez aquilo outro. É possível que Jesus tenha censurado, porque ele sabia que todos precisavam comprar os seus elementos para a oferta no templo, e tinha que ser na moeda. Os sacerdotes exigiam que fosse na moeda do templo, porque a moeda estrangeira, vamos dizer assim, era herética. Tinha que ser no shekel, na moeda hoje é shekel, naquela época eu não sei se era, que era a moeda, vamos dizer, sacra, que podia se comprar as questões. Mas isso antes, as pessoas precisam fazer o seu câmbio fora para comprar os animais ou o que fosse para o seu sacrifício. Mas Jesus fazia o que dizem que ele fez, eu não vou entender nunca. Aí é a minha visão de um pesquisador espírita, que é professor de judaísmo, conhece
um pouco mais com profundidade. Tem uma literatura judaica muito conhecida, frequentei sinagogas 5 anos, eu conheço as festas judaicas, conheço praticamente todos os princípios. Então, eu não vou acreditar nunca que Jesus tivesse violência de fazer o que muita gente diz quando se fala dessa purificação do templo. Esse é o meu ponto de vista, com muita humildade, respeitando o que penso diferente, mas sendo coerente com o Jesus que eu conheço. É nesse sentido. Muito bem, seu Severino. Temos aí mais uma pergunta. Márcio, dá uma lidinha aí, por favor. De Seu Viana. Ele pergunta, o Evangelho segundo o Espiritismo é cabala ou tem cabala? Não, Cabalá é outra coisa. Cabalá é uma doutrina mística judaica que tem princípios reencarnacionistas, trata, assim como o sufismo do Islã, trata das questões espirituais. O Evangelho segundo o Espiritismo não tem absolutamente nada de Cabalá, porque aí haveria uma codificação. Porque a expressão, o verbo lekabel, em hebraico, de onde se deriva o substantivo Cabalá, significa receber. Lekabel é receber. Cabalá é recebimento de inspiração divina para você entender as questões espirituais, inclusive com obsessões, com mediunidade, com tudo isso que a gente conhece do ponto de vista mais profundo e mais obscuro, é defendido e existe no judaísmo. Os ortodoxos, a grande maioria, sabe e entende que Moisés foi o primeiro cabalista e que ele recebeu de Deus a própria revelação dos mistérios da Cabalá. Mas a Cabalá é uma coisa muito séria. Não é isso que a gente vê por aí, as pessoas atrás de signo, não sei de quê, de anjo, cabalista. Isso é outra coisa ocidental, é uma corruptela da importância que é a revelação espiritual entre os hebreus, e é uma doutrina judaica, não tem nada com o espiritismo. O espiritismo não tem Cabalá. O próprio judaísmo a gente pode pensar um pouquinho, porque, na verdade, era uma doutrina onde Jesus falava com um certo esoterismo. E a gente sabe que o espiritismo não tem mistério, não tem esoterismo, é o evangelho redivivo de Jesus, porém, levantado o véu e explicado claramente tudo aquilo que a gente entende sobre espiritualidade. Márcio, mais uma pergunta aí do Luiz. Essa aqui, Severino, é sobre Luiz Monteiro, é sobre a questão do batismo. Professor, como entender a missão de João Batista em relação a Jesus no Rio Jordão? A missão de João Batista é fantástica. A presença de João Batista em Betânia do Jordão, ela tem raízes muito profundas. Porque eu, particularmente, eu entendo que Jesus foi que falou. E quando Jesus diz, eu assino embaixo, e nem reconhecimento de firma, nem carimbo. Né? Ele disse claramente, literalmente, que João Batista é o Elias prometido por Isaías e falado também em Malaquias. Eis que vos enviarei o profeta Elias. Isaías 40 fala, voz do que clama no deserto. Porque quando perguntaram a João, tu és profeta, ele disse que não era. Tu és Elias, ele disse, também não sou, porque ele não se lembrava. Mas quem és tu? Eu sou a voz que clama no deserto. Ou seja, eu sou aquele de quem Isaías falou que viria pregar no deserto. Então ele confirma Isaías 43 e confirma Malaquias 3, 23, 24, quando ele diz que eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Mas como eu não paro de pesquisar as coisas, eu fiz uma viagem contrária. Comecei com João Batista e vi que João Batista começou batizando, dizendo que batizava com água, mas depois dele viria aquele que batizaria com o Espírito, com fogo do Espírito. Aí eu vou voltando, aí eu chego e vejo Elias. Elias subiu aos céus, quer dizer, entre aspas, que carne e sangue não entra no reino dos céus, foi visto subindo, como Jesus foi visto subindo no Monte das Oliveiras, ele foi visto subindo bem pertinho de onde João Batista começou a missão dele, em Betânia do Jordão, como está lá em João. Ali na Baixada, naquele delta do Jordão, que já foi campo minado da Jordânia, mas hoje a gente já consegue ir lá, eu já estive lá 2 vezes. Então, ali, João Batista e Elias têm o mesmo 1 quilômetro de diferença de onde Elias foi visto a última vez, onde João Batista foi visto a primeira pregando. Então, lá uma sequência de água na presença dele, que o próprio Elias atravessou o Jordão
aonde ele volta como João Batista, batizando no Jordão. E ele veio de onde? Ele veio lá do Monte Carmelo, onde ele, naquela cerimônia que ele fez descer um fogo para destruir a água do sacrifício que ele tinha feito para destruir e degolar os sacerdotes de Baal. E dali a gente volta e vê lá na Transfiguração Moisés e Elias. Aí você observa que os dois têm muita semelhança. Moisés trabalhou com água, com fogo. Ele recebeu os 10 mandamentos na pirogenia, na pedra. Ele viu a sarça ardente, que era fogo, ouviu a voz de Deus para ir para o deserto. Uma nuvem de fogo consumia, ou conduzia o povo hebreu pelo deserto. O Sinai fumegava enquanto Moisés recebia. Aí eu fico vendo João Batista, Elias, Moisés, que os dois estavam na Transfiguração. Ainda tem uma figura aí que também não fica fora, que é Jacó. Jacó era médico de onírico e de materialização. Jacó teve a primeira tela espiritual aberta no seu sonho, porque ele via anjos que subiam e desciam. Uma janela, um intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Traz a revelação da imortalidade da alma, onde no rio Jaboque, nas montanhas de Gileade, da Betânia, lá na Jordânia, aonde quem nasceu ali pertinho, o profeta Elias. Então, a geografia, a água, o fogo, une esses 4 vultos da primeira da revelação, de Jacó, que era neto de Abraão, que foi o primeiro grande médio audiente da história da humanidade, porque ele só fez porque ele ouviu uma voz que dizia, reformula-te, a mesma voz que João Batista fala no deserto, Tarrazu, Batechuvá, voltai para dentro de vós mesmos. Então, Abraão, Jacó, seu neto, Jacó volta como Moisés, isso aí, gente, suposições, mas eu encontrei muita semelhança, né, nos acontecimentos geográficos, dos elementos da natureza, o fogo, a água, a mediunidade. Então, eu começaria Jacó, Moisés, Elias, João Batista. Então, há uma sequência desses espíritos convocados por Jesus, porque Jesus, falando de João Batista, ele diz, entre os filhos de mulher, ninguém foi mais do que João, porque ele é mais que um profeta, ele é um mensageiro de Deus, é dele que está escrito, e virá diante do Messias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então, João Batista, para mim, é aquela figura que fecha, e curiosamente, embora ninguém relate muito isso, vem como primo de Jesus. Então, esses espíritos foram escolhidos por ele, não por acaso, porque tem uma sintonia que vem desde o projeto de Jesus, lá, desde a criação do planeta, quando Emmanuel fala dos espíritos que são responsáveis pela promoção de vida nos diversos planetas do sistema do universo. Severino, só para emendar a pergunta do nosso amigo, eu acho que ele também tem a curiosidade em relação à questão do batismo, né, porque a questão do Rio Jordão, uma das passagens mais que todo mundo se lembra, assim, é a questão do batismo. Jesus foi batizado, e você costuma sempre dizer que Jesus foi batizado, mas não batizou ninguém. Então, eu queria só que você desse uma Jesus não foi batizado, Jesus foi identificado por João. Porque o papel de João foi exatamente o que ele diz. Ele é o mensageiro de Deus. A voz que clama no deserto, dita por Elias, que veio, e ele primeiro ele diz, eu é que tinha que ser batizado por ti. Quando Jesus chega. Aí Jesus diz, deixa para que se cumpra aquilo que os profetas falaram. Então, João, o papel dele foi identificar, não foi batizar. Por isso que ele diz, eis o Cordeiro de Deus, aquele que vem simbolicamente o que vai acontecer com ele na cruz. Então, João foi identificador e profetizador do que iria acontecer com Jesus. Porque o próprio Jesus nunca valorizou o batismo pela água, porque ele nunca batizou ninguém. Os discípulos batizavam, como tem lá em João 4. Então, o papel dele era, como o próprio João diz, acender e organizar o fogo espiritual. A centelha de Jesus vem de espírito para espírito. Por isso que aqueles que sintonizam com ele, a sintonia é toda espiritual. Ele jamais precisou ser batizado. Tudo, além disso,
são meras formulações rituais que absolutamente não muda o curso espiritual tão dominado das questões que a gente está tratando nesse momento. Muito bem, meu amigo. Nós já estamos aí estourados no momento, mas temos aqui muitas, eu não sei como estou conseguindo aqui administrar tantas perguntas, além da web rádio, perguntas aqui do YouTube, né? Mas a gente vai colocar aqui mais 2 perguntas, né? Essa daqui, meu amigo Márcio, dá uma lidinha aí, por favor. Desculpando as outras, se o professor puder voltar outro dia, ele responde o restante das 50. Admilson Salles. Admilson Salles. Professor, se Jesus não veio destruir a lei, por que em relação ao dia de sábado ele não cumpriu? E agradece, papai. Admilson, não diga isso não. Jesus foi fiel ao sábado. Ele achava muito fanatismo as pessoas defenderem tanto por ortodoxia que era mais importante guardar o sábado do que salvar a vida de alguém. Agora, curiosamente, Admilson Salles, Jesus não podia curar ninguém que não fosse no dia de sábado, porque ele não encontrava as multidões que não fosse no sábado. Ele ia para a sinagoga, para os templos, no sábado. Todos os milagres que ele realizou, você pode adiantar que aconteceram no dia de sábado. Então, alguém está doente, está precisando de ajuda, a gente diz, hoje é sábado, vamos deixar para dar um remédio para dor de cabeça na segunda-feira. Isso seria uma incoerência. Jesus, quando ele era criticado porque fazia as suas curas no dia de sábado, ele dizia assim, quem de vocês deixa um animal que cai numa vala num sábado para tirar no outro, não vai salvá-lo porque é sábado. Quanto mais o Filho do Homem. O que ele deixou como lição para a gente, Adilson, foi que o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Ou seja, o homem é muito mais importante do que o sábado. É tanto que existe a Brit Milá, que é aquela circuncisão que toda criança judaica tem que fazer, manda-se fazer. E quando a criança nasce que cai no sábado, faz ou não sábado? No sábado ou não faz? Olha que coisa interessante. Não diz que não se pode fazer nada no sábado, e isso é muito cumprido em Jerusalém, nem café gelado, você tem que tomar leite gelado. Quando é na Páscoa, você toma aquele pão asmo, com todo respeito, que tem um gosto de azulejo assado, porque o bicho é sem sal, não tem gosto de nada. Então, porque você tem que comer aquilo ali, porque é norma da lei. Então, eu fui tomar um café em Jerusalém no sábado, e o rapaz disse, hoje não tem café, porque a cafeteira hoje não pode ligar, que é sábado. Eu digo, engraçado, a cafeteira não trabalha, e tu está trabalhando aqui na portaria, quer dizer, a cafeteira é mais importante do que tu. Ele ficou sorrindo. Quer dizer, a gente às vezes perde-se. Era isso que Jesus queria dizer, meu querido Admilson. Ele nunca foi contra o sábado. Ele sempre foi fiel ao sábado. Agora, ele curou o cego em Jerusalém no dia de sábado, na piscina de Siloé, aquele cego do nascença, que criou o problema. Curou o paralítico, que há 38 anos vivia numa cama, na piscina de Betesda, também em Jerusalém, e foi outro problema. E qual é o mais importante? Jesus fazia as coisas por amor e as pessoas entendiam com maldade. Por isso que ele dizia, porque teu olho é mau, só porque eu sou bom. Ele curou um paralítico lá em Cafarnaum, e um escriba, quando ele disse ao paralítico, teus pecados estão perdoados, o escriba se horrorizou, isso é uma blasfêmia, curando um paralítico, dizendo que os pecados dele estão perdoados, e Jesus diz assim, por que é que você reflete de uma forma tão negativa que eu estou fazendo? Ele viu a situação daquele pobre homem que não tinha nem nome, vim trazido numa cama, pela fé e a confiança que ele tinha, e a esperança que depositava em ser curado por Jesus. Jesus disse assim, olha, tua fé me comoveu, teus pecados lhe são perdoados. Quando o escriba condena, ele diz assim, qual é o mais fácil de dizer? O teu pecado estão perdoado ou levanta e anda? Significando o quê? Se aquele cara tinha pecado, por isso que ele estava paralítico, lei de causa e efeito. Mas o Filho do Homem tem o poder de revogar, não a lei divina, mas de curar pessoas. Como as pessoas se admiraram, porque todas as pessoas ali podiam, você, qualquer um que esteja sintonizado com Cristo, pode realizar isso. Porque Mateus diz, as pessoas se admiraram como é que o Filho do Homem e os seres humanos tinham poder de curar doentes. Agora,
ele não poderia nunca dizer que a doença de alguém tinha menos importância do que um dia de sábado. Então é nesse sentido que eu te digo, Amilson, ele nunca relegou o sábado, não, ele sempre respeitou. Ele amava, ele tinha argumentos muito fortes. Por que é que teu coração é mau? Só porque eu sou bom. Em vez de você vibrar pelo irmão seu que está ficando curado, você vem me chamar de porque eu estou blasfemando, porque eu estou tendo um gesto de amor com alguém. É nesse sentido que ele está falando. Por isso que ele falou para os fariseus, numa outra resposta semelhante, o que eu quero é misericórdia, não é sacrifício. Eu vim para que todos tenham vidas. Vocês ficam preocupados com sacrifício, pagam, sacrificam animais e não têm sensibilidade de verificar o gesto de amor que eu estou tendo por esse homem que está paralítico. O que eu quero é amor, é misericórdia, não é sacrifício. Então era esse homem maravilhoso que tinha argumentos fortes e tinha coerência, porque ele sabia que o que ele estava fazendo era libertando pessoas. Porque ele disse que não veio para viver com os sadios, ele veio para viver com os doentes, porque os bons não precisam de médico. Ele disse para os fariseus e disse para escribas de outra forma. Se eu disser levanta e anda, eu estou perdoando ou não os erros dele? Qual é o mais importante? Porque você está preso à casca e não observa a essência das questões, o amor, a fraternidade, a solidariedade com aquele que está doente. Você nem tem essa solidariedade, nem sintoniza comigo, que estou aqui por amor e compaixão à doença, ao sofrimento e à dor que ele carrega. Agora que você já caminhou comigo por essas ideias, é hora de trazer essa reflexão para dentro de você. Não como teoria distante, mas como uma luz que acende no centro do teu espírito. O que as revelações realmente querem nos dizer? Elas não são um enigma isolado ou um código secreto para poucos privilegiados. Elas são um convite, um apelo, para que cada alma se desperte. Porque o tempo de vegetação passiva terminou. Quando Severino Celestino fala sobre a essência espiritual que permeia os textos sagrados, ele não está apenas comentando sobre história ou interpretação. Ele está nos lembrando de que a revelação é, acima de tudo, uma experiência viva, que pulsa dentro de todos nós e nas transformações do mundo. Se hoje você sente um peso, uma inquietação, uma verdade que luta para emergir, saiba que isso é sinal de que algo maior quer tocar o teu coração. Você não está sozinha nessa jornada. Mas a pergunta que fica é esta: você vai continuar dentro do casulo da crença confortável ou vai permitir que a verdade revele o que realmente é? Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. E siga nessa jornada de despertar espiritual conosco.